Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja e permaneça com todos nós. Muito feliz por mais uma vez aqui nos reunirmos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito nobre de André Luiz, mas também não posso me esquecer que foi psicografado ao mesmo tempo por Valdo Vieira, livro Desobsessão. Hoje nós vamos abordar o capítulo 29 e 30 e convidamos a todos à oração. Então vamos fechar os nossos olhos e rogarmos ao nosso Pai Celeste, que é todo poder e bondade, e a Jesus, o divino Rabi da Galileia, nosso guia, nosso modelo a seguir, para que nos abençoe em mais esse estudo e que todos nós possamos aproveitar esses momentos, depois refletirmos e colocarmos em prática tudo o que vem nos orientar esse nobre espírito para nos conduzirmos de uma forma mais eficaz nos trabalhos de desobsessão, levando consolo, entendimento, o tratamento e o encaminhamento dos nossos irmãos que ainda vivem nas sombras. E que o nosso Mestre e o nosso Pai possam irradiar sobre nós todo o amor e que necessitamos, e que possam também nos enviar os irmãos espirituais das fraternidades do bem e do amor e da luz, nos emprestando o dom da interpretação para que possamos então compreender melhor as lições que iremos receber. E assim então, Senhor, Pai Celeste, com a certeza de que estamos sendo assistidos, é que nós pedimos então a permissão para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, o capítulo 29, companheiros, André Luiz vem nos falar, nos orientar, nos convidar a tomarmos atenção e a colocarmos em prática sobre um item muito importante do trabalho do naipe da desobsessão, que é a prece inicial. Muitas das vezes percebemos que as preces são tão longas para se iniciar um trabalho que isso dificulta bastante aos benfeitores espirituais para segurarem, dominarem mais aqueles irmãos que ainda estão tão longe da luz e são enfermos, que precisam ser atendidos logo, não é? E às vezes a prece inicial, ela é tão longa que aquele que a faz não percebe que não há necessidade disso. Muitos até fazem com preces decoradas, mas o viável, o aconselhável é que o coordenador deste trabalho, não é? De desobsessão, ou coordenadora, não é? Possa fazer a abertura com a prece inicial, com as palavras vindas do coração, porque a gente já sabe que a prece agradável a Deus é a que sai do coração, não é? Então não há necessidade de ser uma prece muito longa, no máximo de 2 minutos, para a abertura do trabalho. E André Luiz vem nos orientar dizendo
Sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação e tomará a palavra formulando a prece inicial. Nem sempre isso acontece. Às vezes, o coordenador ou a coordenadora daquela equipe em trabalho convoca algum dos irmãos ali presentes do trabalho para fazer a prece inicial. Isso vai da particularidade de cada coordenador. Mas André Luiz orienta que seja ele que faça a prece inicial. Cogitará, porém, de ser preciso, não se alongando além de 2 minutos. Há quem prefira a oração decorada, mas o aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhe fluem da alma, que foi o que falamos na introdução. A prece, nessas circunstâncias, pede o mínimo de tempo. De vez que há entidades em agoniada espera de socorro, a afeição de doente desesperado, reclamando medicação substancial. E em diversas circunstâncias, acham-se ligados desde muitas horas antes à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. Vejam, muitos que nos ouvem, que já têm experiência de um bom tempo de trabalho, sabem disso. Mas como este livro é uma cartilha para aqueles que estão adentrando um trabalho deste porte, que querem participar, às vezes não sabem que antes do trabalho, às vezes até desde cedo, não? Os benfeitores espirituais colocam, ligados à mente daquele médium, determinados tipos de entidades, porque combinam com o fluido desse médium. E às vezes o médium sente-se estranho, até sua parte orgânica sente algum desconforto, algum mal-estar, mas é normal isso acontecer. Mexe também até com o psiquismo, por isso que precisa estar desde cedo ligado à oração, aos pensamentos mais elevados, aos sentimentos menos nobres, porque os benfeitores colocam mesmo, perto, ligados à mente desse médium. E muitos não sabem o porquê que estão sentindo todos aqueles sintomas, e aquelas diferenças de humor, durante o dia, sobretudo quando antecede o trabalho, os momentos que antecedem, e não sabe o porquê. Porque ainda não tem a experiência, ainda não tem o conhecimento, ainda não tem o preparo adequado, não tem a experiência, melhor dizendo. Então, André Luiz é muito claro, ele pede que o coordenador do trabalho, porque na maioria das vezes a dirigente ou o dirigente da casa está em atendimento fraterno antes do início do trabalho e também durante uma preleção do evangelho, nas ministrações de passes magnéticos. Então não pode às vezes atender essa demanda de fazer a prece inicial. Por isso que o coordenador precisa fazer. Às vezes pede para outro fazer, mas o ideal, no que nos aconselha, é que seja sempre o coordenador do trabalho. No capítulo 30, ele vem nos dizer outro tópico muito importante
que é a manifestação inicial do mentor do trabalho. E durante muitos anos, não é? Aqueles que, sobretudo, já têm mais experiência no trabalho desse porte, sabem, não é? Que logo após a prece inicial já começam as manifestações, não é? E André Luiz nos convida a tomar atento sobre isso, não é? Porque raras são as casas, né, que ao fazerem a prece inicial, em seguida consultam o mentor do trabalho, não é? Porque geralmente quem precisaria fazer isso antes do início do trabalho, após a prece inicial, é o coordenador do trabalho, consultar o mentor. Geralmente tem um médium específico que recebe, né, a comunicação, não é? Ou às vezes até um outro, mas convocando, né, o auxílio do benfeitor do trabalho, do que mentoriza o trabalho, para ver, não é? Se alguns tópicos que precisam ser modificados, algumas coisas que precisam os medianeiros tomarem consciência, ou algum conselho, ou até para dar um parecer do tipo de entidades que vão se manifestar, não é? A orientação para a equipe em trabalho. Acontece também que durante o final do trabalho também pode-se consultar o mentor, que às vezes o mentor não se comunica, não é? Quando é convocado, mas não se sabe o motivo. Mas que existe uma causa para isso, existe. Mas André Luiz nos aconselha, né, ao coordenador do trabalho sempre convocar o mentor antes do início das comunicações. Vamos ver por quê? Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado, que foi o que acabamos de falar. Essa medida é necessária. E a gente não vê isso na maioria dos trabalhos. Isso eu posso dizer para vocês de cadeira, né? Porque muitos anos de trabalho e ainda cada trabalho é um aprendizado novo, não? E as oportunidades que já tive em estar em trabalhos deste porte, não somente em uma, mas em várias casas, com a título de estudo, não é? E outra de trabalho, né? Constante, contínuo, podemos perceber isso, que não houve essa comunicação do mentor no início do trabalho. Então, essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, e foi o que nós falamos, apenas visíveis a ele e não à equipe dos encarnados. Não é? E o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas, que foi que acabamos de falar também, não é? Então, isso é muito necessário, não é? Porque às vezes acha-se que está tudo certo, e às vezes não está, né? Às vezes parece que está tudo em ordem, que está tudo em equilíbrio, às vezes não está. Às vezes os médiuns não estão sentindo o naipe das entidades que vão ser atendidas, ou que depois serão atendidas, então ele precisa orientar, porque ele assumiu essa responsabilidade também na vida maior, de amparar, de conduzir, de orientar. Então é necessário, não é? Dando continuidade, ele diz, esse entendimento
no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável a harmonização dos agentes e fatores de serviço. Ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores de instrumentação. Então, às vezes, o mentor não vai dar alguma orientação, né? Ou responder algum questionamento, alguma dúvida do coordenador, do dirigente do trabalho, não é? Mas simplesmente fazer uma oração para tranquilizar o ambiente, para tranquilizar e harmonizar os médios em serviço. E isso a gente percebe que não é feito, né? Mas cada casa tem o seu método de trabalho, não é? Mas o que nos aconselha esse nobre espírito, né, de envergadura moral e de muito conhecimento espiritual é que o mentor seja consultado logo após a prece inicial. Mais para frente, nós também veremos que ele pode ser consultado ou ele pode se manifestar naturalmente através de um médium, não é? Apropriado para passar qualquer orientação ou um estímulo ou uma bronca, que a maioria das vezes é para chamar atenção, não é? Nós sabemos isso. Mas eles são tão amorosos que eles mordem e assopram. E a gente vai aprendendo muito com tudo isso. Então, a gente percebe que ainda, mesmo tendo tanto, né, como muitos dizem, já bastante bagagem no trabalho desse, ninguém sabe demais, não é? Então, a gente precisa tomar atenção sobre isso. Porque, às vezes, nós pensamos que estamos nos conduzindo da melhor forma possível num trabalho do porte de uma desobsessão. E ainda somos, como dizem muitos, né? E que realmente somos, crianças espirituais. Temos muito ainda o que aprender. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos, esperando que vocês façam os seus comentários, né? Após as vibrações, após a prece de encerramento, né? Isso ajuda muito, porque nós vamos aprendendo uns com os outros, nós vamos conhecendo mais um pouco do mecanismo do trabalho, não é? As várias facetas que ele apresenta. Isso ajuda muito, né? A todos nós. Então, graças a Deus e a Jesus pela oportunidade e a paciência. Quem tiver em nós e nos ouvir, é imensa gratidão que sinto. E até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor da vida nos permitir. Muita paz a todos.